Olá, meu nome é Rogério Lopes, sou estudante aqui no NASP em Psicologia. E hoje eu venho apresentar para vocês um estudo que está intitulado Da Criação à Queda, uma releitura psicossocial da identidade humana. Esse estudo analisa a narrativa bíblica de Adão e Eva, sua perspectiva da teoria dos 8 estágios do desenvolvimento psicossocial de Erik Erikson. A pesquisa utilizada a psicologia narrativa de Theodor Sarben como metodologia para reinterpretar os eventos do Gênesis à luz do desafio dos psicossociais enfrentados pelo ser humano ao longo da vida. Então, a proposta desse estudo é trazer a narrativa bíblica, que está lá em Gênesis, na história de Adão e Eva, e aplicar os 8 estágios de Erik Erikson, que está proposto por Erik Erikson. No desenvolvimento da identidade humana, é um tema central das ciências humanas, especialmente na psicologia e na antropologia, áreas que buscam compreender como experiências individuais, coletivas que moldam a personalidade. Ou seja, o desenvolvimento da identidade aqui, abordado aqui, é essencial para a vida humana, porque é a identidade que vai moldar a nossa personalidade. E a teoria mais relevante nesse campo destaca a teoria do desenvolvimento psicossocial de Erik Erikson, que propõe uma visão abrangente do ciclo vital humano em 8 estágios. E são esses 8 estágios que nós vamos aplicar na narrativa bíblica na história de Adão e Eva. A história de Adão e Eva, narrada no livro de Gênesis, aborda temas como a origem da vida, a liberdade de escolha, a responsabilidade, a tentação, a queda e busca por redenção. O objetivo desse artigo é realizar uma releitura ao relato bíblico, da criação à queda de Adão e Eva à luz da teoria do desenvolvimento psicossocial de Erik Erikson, buscando estabelecer conexões entre elementos narrativos do texto e os estágios do desenvolvimento proposto pelo autor. Erikson traz a sua teoria e traz com ele do desenvolvimento psicossocial e traz com ele os 8 estágios do desenvolvimento humano. Estão denominados como confiança versus confiança, iniciativa versus culpa, indústrias versus inferioridade, identidade versus confusão, intimidade versus isolamento, generatividade versus estagnação, integridade versus desespero. E a metodologia utilizada para esse estudo foi da psicologia narrativa, proposta por Theodor Sarben. Essa metodologia revoluciona a compreensão do comportamento humano ao propor que a narrativa é uma metáfora raiz da psicologia. Segundo Sartre, a narrativa organiza nossas experiências e nos permite atribuir sentido ao mundo. Essa abordagem desafia o modelo metricista da psicologia experimental e se mostra particularmente valiosa para análise de textos religiosos. Então, nós iremos aplicar aqui a leitura atenta. A narrativa bíblica foi lida com foco nas ações, emoções e decisões dos personagens. A aplicação dos estágios, cada um dos 8 estágios de Erik Erikson foi analisado à luz dos eventos na história de Adão e Eva. E a interpretação psicossocial, associação das etapas do desenvolvimento humano à evolução na narrativa bíblica. E a história que nós vamos trazer aqui é de Adão e Eva, que está lá no livro de Gênesis, e nós vamos aplicar os 8 estágios propostos por Erik Erikson. E para começar o primeiro estágio, de confiança versus desconfiança no Éden, a história de Adão e Eva vai passar pelo jardim do Éden, onde que Deus coloca Adão e Eva no jardim do Éden e estabelece ali um limite para eles, dizendo que de todas as árvores eles poderiam comer, somente aquela que estava no meio do jardim, que era do conhecimento do bem e do mal, que eles não poderiam comer daquele fruto. E a serpente vem e brota desconfiança entra em Eva, dizendo: Eva, se o Criador não quer que você come desse fruto, certamente porque no dia que você comer, você vai ser conhecedor do bem e do mal, você vai ser igual a ele. Aí, Eva passa a desconfiar de Deus e vai lá, come do fruto e apresenta para o seu marido, que é Adão, e eles acabam caindo na conversa da serpente. E com essa iniciativa que eles tiveram,
teve consequência, porque eles teve a autonomia de comer do fruto, mas também quando Deus vier a conversar com eles, ter o diálogo diário ali, eles fugiram da presença de Deus, porque sentiram vergonha, porque estavam nus. E Deus, e Adão relata isso para Deus, fala assim: olha, Deus, quando você me chamou, eu não vi de imediato, porque eu estava nu. Te mostrasse nudez. Porventura você comeu daquele fruto que eu falei que não era para você comer, do conhecimento do bem e do mal? Eles falaram, sim, nós comemos. Aí ele falou assim, mas foi a mulher que tu me deste que apresentou esse fruto para mim. Ou seja, teve a iniciativa ali de culpa, caindo em outro estágio de Eric e Erickson também. Podemos ver isso nitidamente na história de Adão e Eva. E com isso, Deus convida Adão e Eva a se retirar do jardim do Éden. E aquele momento ali, Deus vai dizer para ele, fala, Adão e Eva, eu dei tudo para vocês, dei o jardim, dei fruto, dei tudo e vocês não valorizaram porque vocês me desobedeceram. A partir de agora, se vocês quiserem sobreviver sobre essa terra, vocês vão ter que comer do suor do teu rosto e caindo aqui no estágio de indústria e inferioridade. E nesse exato momento, com as confusões de papéis e identidade, eles começaram a ver que eles já não eram mais uns seres perfeitos e imortais, mas agora estão enfrentando a necessidade de redefinir o seu papel aqui neste mundo, caindo na identidade e diversas confusões de papéis, aqui no estágio de Eric Erickson. E, com isso, as relações entre Adão e Eva, após a queda, exemplifica o conflito entre intimidade e isolamento, embora compartilhassem um vínculo profundo, estavam agora expostos à vulnerabilidade e às tensões provocadas nessa nova realidade. Então, nessa nova realidade aqui, eles teve também intimidade versus isolamento, que é um dos estágios de Eric Erickson, porque agora estão vulneráveis à nova percepção de vida que eles estavam ali enfrentando. E com a chegada dos filhos, eles tiveram a incumbência agora da responsabilidade de educar, orientar seus filhos para uma vida e a relação com Deus. Eles caíram na generatividade e estagnação, porque eles não podiam estagnar agora a geração que estavam vindo, mas sim orientar de como eles iam desenvolver aquele mundo, como que eles iam aplicar o que eles haviam aprendido com a sua experiência naquele mundo. E com o passar do tempo, dos anos, eles viram que chegou a integridade versus desespero, que estava chegando no fim da vida. E eles tinham que lidar com as consequências, com as suas escolhas, que a sentença pronunciada por Deus foi a morte. Agora estavam buscando o caminho da redenção para suas próprias vidas. Aqui nas considerações finais, através da análise dos estágios de Eric Erickson na história de Adão e Eva, observamos como temas universais do movimento humano podem ser encontrados em narrativas antigas. A teoria de Erickson oferece uma lente rica para compreender os dilemas e desafios enfrentados pelos personagens. Nós podemos aqui observar aqui pela lente e pela ótica de Eric Erickson que cada estágio que Adão e Eva passou está nitidamente aqui aplicado na história deles. E a história de Adão e Eva pode ser vista como uma metáfora pelo desenvolvimento humano, ou seja, nós pode ver a história de Adão e Eva como uma metáfora no desenvolvimento humano e podemos ter a aplicação para a reflexão para outras pessoas, porque todos nós passamos por esses 8 estágios do desenvolvimento humano quer sim, quer não, nós passamos por esse estágio. Então, deixa muito bem claro aqui uma reflexão muito abrangente nessa área também. A abordagem psicossocial de Eric Erickson aplicada à história de Adão e Eva também abre um diálogo interessante entre psicologia e teologia. A psicologia do desenvolvimento e as questões de identidade, autossuficiência, relações sociais, são elementos comuns tanto na teoria ericksoniana quanto na narrativa bíblica. Essa análise permite uma ampliação da aplicabilidade da história bíblica ao contexto moderno, auxiliando na compreensão de processos como promovendo uma leitura interdisciplinar entre teologia e psicologia, porque quando a gente narramos essa história e aplicamos os 8 estágios de Eric Erickson, traz a percepção para o indivíduo, como culpa, redenção e busca por chegando no agora eles teve que saber lidar com as suas consequências, as suas decisões que eles tomaram ao longo da sua vida.
Aqui deixo minhas considerações finais. Um forte abraço, até a próxima.